Análise de política e economia internacional aqui no Contexto. Conosco, ao vivo, o Urian Fancelli. Urian, prazer falar contigo. Eu estou aqui substituindo a Neila por uns dias. Em breve ela volta e volta a conversar contigo também. Mas é um prazer te conhecer e trocar aqui ao vivo no Contexto. Vamos continuar falando de tarifaço, portanto. O Trump anunciou auxílio para os agricultores americanos. Qual que é essa justificativa? A gente lembra aqui que, no caso do tarifaço brasileiro, Brasil e Estados Unidos sofreram, né? Agora teve uma mudança com diversos produtos, inclusive o café, mas assim, os agricultores sofreram bastante lá nos Estados Unidos com esse tarifaço, né? Principalmente aqui com o Brasil. Tudo bem, Natália? Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Realmente, o governo Trump ele anunciou um pacote de 12 bilhões de dólares para tentar socorrer esse setor que está sofrendo com o impacto direto das tarifas que foram impostas pelo próprio governo. A maior parte desse valor, cerca de 11 bilhões de dólares, ela vai ser distribuída como pagamentos únicos pelo Farmer Bridge Assistance, que é um programa federal que oferece apoio emergencial a produtores de grãos, e o restante, cerca de 1 bilhão de dólares, ele vai para produtos agrícolas que não se enquadram nesse programa. Por que isso acontece agora? Porque o setor agrícola está atravessando um dos piores anos da década. Os preços das colheitas eles estão muito baixos, mesmo depois com uma safra uma ótima safra registrada para eles. E aí, para piorar, teve também uma explosão de falências agrícolas, quase 50% a mais nos primeiros 9 meses de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. Os agricultores norte-americanos até eles deveriam estar bastante satisfeitos com esses bilhões de dólares que foram aí anunciados pelo Trump. Eles deveriam sentir uma espécie de alívio em relação a isso, mas a verdade é que a maioria ela não está comemorando, tá? Isso porque o dinheiro ele não chega nem perto de cobrir o prejuízo real que essa própria guerra tarifária do Trump está causando. Eles até vão pegar a verba, claro, mas não é isso que eles gostariam que acontecesse em primeiro lugar. Eu li um artigo bastante interessante de um fazendeiro no Wall Street Journal que dizia que o que eles querem de verdade é poder vender soja para quem realmente compra. E até pouco tempo atrás, esse alguém era justamente a China, que em 2024 tinha comprado mais de 12 bilhões de dólares em soja americana. Só que depois dessa guerra tarifária iniciada pelo Trump, vale a gente ressaltar isso, que quem começa a treta é o próprio Donald Trump. Aí a China ela praticamente boicotou os produtores norte-americanos e passou a comprar principalmente aqui de nós brasileiros, da Argentina também. Então o resultado, armazéns americanos bastante cheios, Brasil e Argentina exportando bastante soja para lá. E aí esse fazendeiro no artigo ele lembra algo que os agricultores norte-americanos eles já sabem lidar com aqueles dramas que inclusive os agricultores brasileiros já sabem, né? Secas, praga, fungo, que isso tudo faz parte de você ser um fazendeiro. Agora, o que eles não sabem lidar é com esse caos que vem de Washington. É um ponto muito importante a gente colocar aí a China, porque com o tarifaço anunciado para o mundo todo, e principalmente países gigantes, com economias muito grandes, importantes como a do Brasil, como a da China, como Índia, como Rússia, reforçou a importância do Sul global, que inclusive os BRICS se fortaleceram a partir disso, né? Fizeram diversas movimentações, principalmente com discursos vindo ali da China, da Rússia, nessa importância de se manter muito firme e, tudo bem, já que está difícil a relação comercial com os Estados Unidos, vamos ficar então aqui entre a gente. E isso, claro, preocupou bastante também os Estados Unidos, né? Nossa, Natália, quantas horas a gente tem para ficar aqui para falar sobre isso que você disse agora? Porque são tantas camadas diferentes. Primeiro ponto que me vem à cabeça já logo de cara é a política externa completamente errática do Donald Trump em todas as formas possíveis. Quando ele divulga esse documento, alguns dias atrás, falando sobre qual que vai ser a política dele para defesa, para política externa também, já mostra a maneira como ele trata a Europa nesse documento. Então, quem ele deveria olhar
como um inimigo geopolítico, inimigo aos interesses norte-americanos, era justamente China e Rússia, e não Europa. E a Europa, basicamente, ele coloca ali como um parceiro decadente, afasta a Europa como um aliado tradicional, diz que ela vai ter que cuidar da própria segurança, enquanto China e Rússia ele já trata de outra maneira. Só que é curioso, porque ao mesmo tempo em que a gente sabe que a China ela quer ocupar um lugar que é dos Estados Unidos, ela quer contestar essa ordem global que é dominada pelos Estados Unidos, o Trump ele fazendo essas movimentações, mostrando para os aliados históricos dos Estados Unidos que ele não é um parceiro confiável, que ele não é previsível, ele justamente acaba fortalecendo a China de diversas maneiras. E os BRICS também, muitos países dos BRICS que foram ali atacados pelo Donald Trump de diferentes maneiras, eles também têm mostrado resistência. Eu cito aí, por exemplo, o caso da Índia. A Índia ela foi tarifada pelo Donald Trump com 50% de tarifas, porque segundo ele, ela estava comprando muito petróleo, enfim, estava dando muito dinheiro para a Rússia. E qual que é a reação? E que a gente viu na prática o que acontece na semana passada quando o Trump pressiona. O Putin fez uma visita oficial para a Índia, ou seja, não adiantou nada isso. Então ele está fortalecendo esse grupo de países que tem como objetivo principal questionar essa hegemonia norte-americana. Mais uma questãozinha que você levantou essa bola e vou te passar de novo para você cortar, que é a questão de, na época lá das negociações dos países, logo que o tarifaço é anunciado para o mundo todo, a Ursula von der Leyen, representante da União Europeia, saiu muito criticada por baixar a cabeça. Então me veio isso a partir da sua resposta, porque a Europa foi criticada, portanto, por não se manter ali com a questão da soberania nacional. E China, a Rússia, o Putin foi até os Estados Unidos, conversou com o Trump lá, mas o encontro saiu muito melhor para o Putin, que se manteve, né, plácido, não muda nem a cara, né, a feição em relação ao valentão, né, do Donald Trump. E o Brasil também acabou entrando nessa, de se manter muito bem posicionado e de afastar ali essas questões intervencionistas dos Estados Unidos e saiu muito bem. Conseguiu até agora derrubar bastante tarifa e a atenção do presidente Donald Trump, que continua num ótimo relacionamento com o presidente brasileiro. Então, chama a atenção que a Europa não saiu bem nas negociações, mas esses outros países, vamos colocar aqui os BRICS, incluindo o Brasil, estão saindo bem, né? Então, eu acho que tem algumas camadas também para a gente analisar aí. Primeiro, em relação à Europa, eu entendo que ela pode ser vista como, enfim, a parte humilhada daquele acordo que foi fechado com os Estados Unidos, então ela teve que fazer muitas promessas de que vai comprar muito dos norte-americanos, até aceitou essa tarifa de 15% que foi reduzida para a Europa como se fosse uma vitória, mas essa postura, ela deixa claro que o Donald Trump, ele não respeita aquelas pessoas que baixam a cabeça. Eu até entendo por que a Europa teria agido dessa maneira. Por quê? Porque ela tem uma outra questão que nós em outros lugares do mundo não temos. Então ela tem muito mais a perder, principalmente na questão da segurança. A Europa não é só um bloco comercial. A maior parte dos países da União Europeia, por exemplo, eles fazem parte dos países da OTAN também. Então tem toda uma questão envolvendo você ter que manter os Estados Unidos perto ali, de certa maneira, porque eles sabem que precisam dos Estados Unidos para algo ainda maior do que o comércio, que é a própria segurança, e o momento no qual a Rússia ela trava uma guerra híbrida contra esses países europeus. O Brasil, de fato, ele se sai muito bem em relação a tudo isso. Foi até elogiado por um artigo feito pelo New York Times, dizendo que o presidente Lula ele bateu de frente, ele comprou a briga. Eu até diria que não foi só ele quem fez isso, tá? Foi toda uma abordagem em múltiplas frentes, tanto do setor privado brasileiro também, que soube articular
com setores da elite política, da elite econômica norte-americana, para que fizesse o Donald Trump entender o que estava acontecendo. Somo isso também aos próprios números que são inegáveis de que, de fato, aqueles produtos que foram tarifados pelo Trump acabaram tendo influência direta nos produtos brasileiros exportados para lá. Mas sim, o Brasil ele teve completamente seu mérito. E a questão da Rússia também, eu acho que o Putin, talvez ele seria um caso à parte, tá? Para ser analisado. Por alguns pontos também. Primeiro porque o Trump, ele gosta de líderes autoritários. Isso não sou eu falando apenas. Existem pessoas que já foram muito próximas ao Trump. É o caso, por exemplo, do John Bolton, que foi conselheiro de segurança nacional e que escreveu no livro dele. Inclusive, hoje ele é investigado pelo governo norte-americano, tá? Porque ele, depois que sai do governo, ele passa a criticar o Donald Trump. Mas ele fala no seu livro que o Trump acha que o Putin é amigo dele. Então, a questão da Rússia lidar com os Estados Unidos dessa maneira está muito mais no sentido de manipular o Trump, porque para o Trump ele é quase que, para ele é bem visto se ele tiver boas relações com outros líderes internacionais considerados, entre aspas, valentões, e o Putin ele tem um mandado de prisão contra... por conta da deportação ilegal de crianças ucranianas, não pode pisar em 123 países do mundo. Então o Trump ele enxerga isso não como algo ruim, ele enxerga isso quase como, olha aqui, ó, esse é o tipo de liderança com o qual eu me relaciono e que me respeita. É uma visão distorcida da realidade. Já que a gente está falando de Putin, vamos falar do país também que tem relação a isso tudo, está em guerra com a Rússia, que é a Ucrânia, há 4 anos, e Estados Unidos também estão bastante envolvidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu com líderes europeus em Londres, após Donald Trump ter acusado Zelensky de não ter lido a última proposta americana para pôr fim à guerra. Que situação, hein, Urian? A relação do Trump com Zelensky é bastante interessante. Imagino que você, como especialista, deve achar extremamente curiosa e, obviamente, entende muito mais e pode nos explicar que movimentações são essas. Porque, ora, tem encontro do Trump que é horroroso para o Zelensky, ele é humilhado ali pelo Trump, pelo Rubio. Aí depois eles ficam amigos. Aí depois diz que não leu o Tratado de Paz. Explica um pouquinho melhor para a gente. Dá até para relacionar com aquilo que eu estava falando antes, né? Daquela declaração do John Bolton que ele afirmou que o Trump acha que o Putin é amigo dele. Então, de fato, existe toda uma simpatia histórica por parte do Donald Trump, que até em determinado momento, no primeiro mandato do Trump, o Trump estava em uma cúpula que estava acontecendo na Finlândia e ele havia sido questionado por um jornalista sobre aquelas alegações de interferência russa nas eleições, que diziam que a Rússia ela tinha trabalhado desinformação na campanha norte-americana para favorecer o Trump e para que a Hillary Clinton perdessem as eleições. E o Trump, naquele momento, o que ele fez? Ele disse, diante da imprensa do mundo inteiro, que ele acreditava na palavra do Putin, o que acabou indo contra aquilo que a própria inteligência norte-americana havia dito. Ou seja, ele tira a credibilidade do próprio de instituições norte-americanas e passa a acreditar, ou passa a dizer que acredita na palavra de um ditador que está no poder há mais de 25 anos. Então, essa simpatia de fato existe, tá? Existe o outro fator também em relação a uma antipatia mais antiga que ele tem ao Volodymyr Zelensky também. Por quê? Porque aquele primeiro processo de impeachment que surge contra o Donald Trump tem a ver com isso. Porque o Trump, ele basicamente pede para a Ucrânia passar a investigar o filho do Joe Biden em relação a algumas alegações, investigações que estavam ocorrendo. E o Zelensky, ele diz que não, e aí o Trump, como punição, ele tenta congelar recursos que haviam sido aprovados pelo Congresso norte-americano para a Ucrânia, isso antes mesmo da guerra, tá? Eu tô falando ainda do primeiro mandato. Então já começa uma rixa lá atrás e que a gente continua a ver as consequências disso até agora. Toda aquela proposta feita pelo Donald Trump em relação ao Putin, a guerra na Ucrânia, ela
acaba... Eu até não chamo isso proposta de paz, Natália. É proposta de rendição. É um plano de rendição, porque não tem outra explicação para isso. Porque dá à Rússia tudo aquilo que ela quer, prejudica a Ucrânia. Ela joga os europeus aos lobos, aos leões. Pode escolher qualquer animal, mas ela joga esses europeus para lá. Até sai hoje uma reportagem do Político, um site internacional que fez uma entrevista com o Trump, e o Trump ele fala com todas as letras: os europeus são líderes fracos. E essa entrevista ela é mais um reflexo daquilo que o Trump coloca também no seu plano de política externa agora. O que ele fala para a Europa agora? Ele fala para a Europa que a Europa é decadente, que ele vai transformar em política de Estado norte-americana agora, fortalecer partidos de extrema-direita europeia, enquanto ele prega o não intervencionismo em outras regiões do mundo, ou seja, o aspecto ideológico ele existe em relação à Europa, enquanto a Europa ela sobra ali como único ou último apoiador de peso para a questão da guerra na Ucrânia. A gente já viu esse discurso forte, né, contra a Europa de outros líderes polêmicos na história mundial, até de gente que veio da própria Europa. Mas enfim, isso é assunto que também, como o Urian brincou, dura horas. Vamos mudar para um outro assunto bastante polêmico, que é Venezuela. Urian, não tem como, né, a gente falar de Estados Unidos aí, de presidente Donald Trump, e não falar sobre uma grande questão aí para o Trump ultimamente com a América Latina. Bom, o principal assessor para assuntos internacionais do presidente Lula, o ex-chanceler Celso Amorim, afirmou que o Brasil não irá pressionar Nicolás Maduro para uma possível renúncia do cargo por pressão dos Estados Unidos. Como que fica esse xadrez entre Brasil, Venezuela, Estados Unidos, já que Brasil também tem crime organizado, também tem facção, está fazendo essa discussão com os parlamentares aqui, né? É uma grande questão polêmica aí de final do ano sobre segurança pública, com eleições chegando aí em 2026 e com os Estados Unidos já reconhecendo o cartel de Solis lá nos Estados Unidos como um grupo terrorista e por isso mesmo justificando intervenções militares sem precedentes, né? O Trump também, mais uma vez eu estou falando desse documento, Natália, porque ele meio que coloca no papel pela primeira vez tudo aquilo que o Trump tem feito, todas as movimentações internacionais dele. Então ele deixa claro que a prioridade internacional dos Estados Unidos está aqui para a nossa região e que ele vai militarizar aqui porque ele tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é conter o narcotráfico, as organizações criminosas. O segundo é frear a imigração ilegal e o terceiro é remover aquelas potências hostis, entre aspas ali, caso China, Rússia também dessa região, porque ele defende que a América é para os americanos. Agora, o presidente Lula ele fez uma sinalização bastante importante naquela ligação que ele teve há alguns dias com o Donald Trump, uma ligação que durou 40 minutos, na qual ele pede que haja cooperação entre Brasil e Estados Unidos na questão das organizações criminosas. E por que isso é extremamente importante? Porque ao dizer isso, ele quer mandar para o Donald Trump a mensagem de que o Brasil quer fazer parte da solução e não do problema. Então, se o Trump em algum momento passar a pensar em fazer operações em outros países também que não sejam apenas a Venezuela, ele quer deixar claro que o Brasil ele deve ser descartado porque o Brasil ele quer cooperar junto com os Estados Unidos. Mais um ponto também extremamente importante desse senhor que a gente está vendo na tela agora, Celso Amorim. Existe uma simpatia ideológica histórica por parte do Celso Amorim, o grande passapanista de ditaduras do governo Lula. No caso cubano, por exemplo, existe um histórico de abstenções do Brasil em resoluções de direitos humanos e de uma defesa persistente da lógica do diálogo sem condenação, que na prática reduz o custo internacional para você pressionar ali um regime fechado. É uma escolha diplomática que sinaliza muita tolerância a violações, porque retira a pressão internacional
no palco, nos principais fóruns multilaterais onde isso de fato pesa. Na Venezuela, o Celso Amorim ele atuou como emissário político, ele se reuniu com o Nicolás Maduro, o governo brasileiro saudou o pleito de 2024 enquanto estava pedindo aquelas atas. Depois, em setembro já do ano passado, o Brasil se absteve de uma votação que renovou a missão da ONU responsável por investigar tortura, execuções, violações de direitos humanos na Venezuela. Então, essa postura do Amorim, ela é clássica. Mais uma coisa também, o Celso Amorim, ele em uma entrevista que ele deu para o The Guardian, ele comparou essas operações norte-americanas na Venezuela ao Vietnã. O que ele está dizendo na prática? Que isso jamais seria uma operação rápida ou cirúrgica, o que isso basicamente é um consenso internacional de que se os Estados Unidos de fato invadirem por terra, eu não estou falando de operações aéreas. Aéreas elas podem ser mais específicas, mas por terra isso poderia gerar um cenário no Vietnã. E o que ele quis dizer com isso? Que não necessariamente o lado mais forte, entre aspas, os Estados Unidos, poderiam sair sendo o lado vencedor. Então, mais uma vez, ele, que na minha visão já não tem credibilidade para analisar isso, tá? Porque ele é visto como passapanista de regimes autoritários, ele tenta colocar os Estados Unidos como um lado que pode sair prejudicado nessa guerra. Eu entendo que pode. Não estou falando que os Estados Unidos vão perder se entrar em um conflito direto com a Venezuela. O poder militar ele é infinitamente superior. O custo político ele pode sim ser grande. O que acontece é que o Amorim, por conta do seu histórico, ele não tem credibilidade mais sequer para analisar isso tudo. Quando a ideologia passa a diplomacia, as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Terça-feira é sempre... Terças e quintas são os dias do Urian Fancelli. É sempre um prazer, viu? E hoje, especificamente, eu que tive o prazer de conversar contigo aqui no Contexto Metrópolis. Urian. Prazer foi meu e a gente se encontra numa próxima. Exatamente, com certeza. E vou te chamar no Acorda Metrópolis também, que é o meu programa. Bom, vamos seguir.